E, ora, muito boa noite a todos aqui, os seguidores do TT Zone. Boa noite a ti também, Sérgio. Agradeço-te mais uma vez por ter aceitado este convite aqui para falarmos aqui um bocadinho como é que começaste aqui no todo o terreno e também como correu este ano. Tu voltaste a navegar então um carro na Barato Hotels, na Baja TT Charis Gin 2024. Vamos então começar pela primeira pergunta, que é mesmo essa, Sérgio. Como é que começaste aqui no todo o terreno? Ora, como é que eu comecei no todo terreno? Isto é assim, eu começo no todo terreno indiretamente com o António Baiona. O António Baiona, na altura, eu conheci o António Baiona no ano a seguir ele ter ganho o primeiro Porto Alegre. E foi a pessoa que me levou para as corridas. Eu fui sempre acompanhando o António Baiona, quer na parte da velocidade, nos ralis, no todo terreno. E, entretanto, houve um outro piloto, eu costumo dizer que tenho 3 padrinhos nas corridas de automóveis, que é o António Baiona, o Luís Fius e o Carlos Silva, mas tive um piloto, por isso em 1992, que me convida para ser navegador dele num Mitsubishi Pajero, que tinha ganho Porto Alegre com o António Baiona. Ou seja, nós fomos estrear o carro, entre aspas, numa Philips 1000, que era o carro que era vencedor de Porto Alegre de 1987 e que tinha ficado, se não me engano, em 1989 em terceiro lugar da geral na Sagres 500. E é aí que eu começo como navegador. Como curiosidade, o equipamento que nós tínhamos na altura para fazer todo terreno e para ser navegador foi uma t-shirt, umas calças de fato de treino, umas sapatilhas All-Star e um capacete de moto. Não havia nem intercomunicadores, nem havia terra-trip. Era tudo um bocadinho improvisado dentro do carro. Exatamente. E qual é que foi a tua primeira prova, assim, no todo o terreno? A primeira prova foi essa, foi a Philips 1000 de 1992. Ok, certíssimo. E acabamos por desistir. Sim. Diz, desculpa. Ia-te a perguntar, quando começaste aqui a carreira no todo o terreno, quais é que foram os maiores desafios que enfrentaste logo assim no início? Tiveste alguém que te ajudou ou que te inspirou a seguir assim dizendo este caminho? Ora bem, eu nunca fiz formação nenhuma. Tudo aquilo que fui desenvolvendo, fui aprendendo. Com o Baiona, como eu acompanhava as provas de todo terreno do António Baiona, conseguia muitas vezes interagir com os navegadores dele e perceber o que é que era necessário, como é que se lia um roadbook, como é que se estipulava os tempos, como é que se faziam os controles horários, etc. Eu por aí estava mais ou menos à vontade, eu sabia mais ou menos as regras, sabia mais ou menos os regulamentos. Depois faltava mesmo era a experiência de campo, ou seja, estar dentro de um carro e tentar transmitir ao piloto as melhores indicações. E isso foi uma aprendizagem que foi feita ao longo dos anos. Vamos aferindo o nosso método de trabalho, vamos ajustando o método de trabalho também ao piloto, porque nem todos os pilotos gostam de ter a informação da mesma forma. E isso foi ao longo dos anos, fui apurando e acho que ainda hoje estou a aprender muito e continuo sempre a aprender, porque nós nunca podemos dizer que já sabemos disto tudo, não sabemos, estamos sempre sistematicamente a aprender, até porque aparecem novas tecnologias, novos sistemas. As corridas hoje são muito mais rápidas, por exemplo, do que eram há uns anos atrás, ou seja, tudo se passa muito mais depressa no todo terreno. Mesmo a própria marcação das pistas e a própria leitura do roadbook é um bocadinho diferente do que era há uns anos atrás. Hoje temos roadbooks muito mais completos. Eu posso dizer que numa prova de uma Philips 1000, o roadbook que nós tínhamos era da mesma dimensão que temos hoje para fazer uma corrida de 150 km, praticamente. Ou seja, hoje os roadbooks estão muito mais complementados, têm muito mais informação. Sim, exatamente. Olha, próxima pergunta não passava pura. Se há alguma prova em especial que te tenha marcado pelo resultado, pela dificuldade ou pela própria experiência em si? Olha, há uma prova que me marcou e que foi nas vésperas da minha paragem eu estive parado como navegador durante alguns anos, pela forma como correu. Foi uma Philips 1000, eu não posso precisar, mas deverá ter sido em 1999 ou 2000.
nós estávamos à frente essa Philips 1000 pertencia ao Campeonato do Mundo. Nós estávamos à frente da categoria T2, que não é a mesma categoria T2 de hoje, ou seja, eram os carros, eram carros de série transformados. Era uma categoria intermédia entre o que é hoje o T2 e o T1. Nós estávamos à frente do Campeonato do Mundo com 15 minutos de avanço sobre o segundo classificado. E a cerca de 15, entre 18 a 15 km do final, houve um concorrente que vinha atrás de nós, que nos vinha, que estava, do qual nós estávamos a lutar diretamente pela classificação dessa categoria. E bateu-nos na traseira numa altura em que nós tínhamos entrado dentro de uma espécie de uma depressão. E ao bater-nos na traseira fez com que o nosso eixo traseiro se partisse ao meio. E nós desistimos numa prova dessas depois de fazer... eu entrei no carro, deviam ser para aí umas 6 da manhã, e isto deveria ter acontecido para aí há umas 7 e tal da tarde. e a 10 km do final, a 15 km do final, foi um grande dissabor, foi um grande desgosto mesmo, muito, porque ficamos ali, não conseguimos depois avançar. Partimos o eixo traseiro e com uma roda para cada lado e entregamos a vitória ao nosso adversário. Olha, vamos agora introduzir aqui um tema que acho que é um bocado atual e começou então em 2018, 19, por aí. Como é que foi o início desta parceria, podemos dizer assim, com o Francisco Barreto? Vocês já se conheciam antes das competições? Não. O Francisco é-me apresentado pelo Carlos Silva, numa altura em que o Francisco tinha uma intenção de fazer corridas de todo terreno. Não tinha experiência nenhuma na altura. E o Carlos Silva veio falar comigo. Eu, na altura, não estava a correr. Já estava parado para aí há um ano. Eu acho que tinha feito uma corrida com um piloto sueco em Aragão e nesse ano não estava a fazer nada. E então o Carlos Silva falou comigo se foi um convite e foi uma honra para mim poder ajudar o Francisco nesta leads e neste início do todo terreno para ele, e foi assim que eu conheci o Francisco num almoço, e depois criamos uma amizade que decorreu durante as diversas corridas. Portanto, o Francisco também é conhecido, assim dizendo, podemos dizer assim dizendo entre aspas, pela agressividade em pista. E portanto, como é que era a comunicação entre vocês nestes momentos decisivos? É assim, o Francisco, primeiro que tudo, é assim, deu para perceber perfeitamente logo desde os primeiros quilómetros que o Francisco era uma pessoa que tinha jeito para a coisa, como se costuma dizer, não é? Ele, apesar de não ter nenhuma formação relativa ao desporto automóvel, é uma pessoa muito focada e muito assertiva naquilo que faz, e tenta fazer tudo muito, muito certinho. A comunicação com o Francisco foi fácil. Foi fácil porque, ao contrário do que as pessoas pensam, um piloto que está a começar não tem vícios. Por isso, para o navegador, de certa forma, acaba por ser um bocadinho mais fácil, porque nós vamos lhe transmitindo aquilo que os nossos conhecimentos e os dados que temos, e depois vamos ajustando em função das necessidades e daquilo que também percebemos do que é que ele nos vai pedindo e daquilo que ele vai reagindo em relação às indicações. Por isso que o Francisco nunca houve grande problema. Ele ouvia, porque como não havia muita experiência, ouvia-me bastante bem, apesar que há sempre alguma dificuldade para quem nunca pilotou com alguém a conversar ao lado, que é estares a pilotar e ao mesmo tempo teres uma parte do cérebro a ouvir alguém que te vai buzinando ali ao lado. Não é fácil. Exatamente. Tu fizeste, portanto, tu guiaste o Francisco, assim dizendo, na Nissan, nos T8, assim dizendo. Eu fiz sempre com o Francisco, sempre T8, exceto uma corrida, a última corrida que fiz com o Francisco, que foi em T1, na Ford, já.
na Ford Sim, pois. Mas de resto fiz sempre em T8 numa Nissan inicial que era a azulinha, que foi aquela que eu corri depois o ano passado com a irmã, e depois mais tarde com a V6. Exatamente. Olha, a próxima pergunta também passava por aí. Baja TT Charis 2024 este ano. Voltaste às navegações, portanto, na equipa da Barata Hotels. Voltaste a navegar um piloto, neste caso, uma pilota, portanto. E como é que foi esta preparação para a Baja TT Charis este ano? Este percurso trouxe desafios específicos? Como é que foi então esta preparação para Reguengos este ano, não, o ano passado, em 2024? Olha, primeiro que tudo foi uma agradável surpresa, porque foi um bocado viver os primeiros tempos de que passei com o Francisco, porque foi novamente começar com um piloto que também não, ou neste caso com uma piloto que não tinha experiência nenhuma em competição. Ela acompanhava o irmão nas provas, mas nunca teve nenhuma experiência desportiva, seja no todo-terreno ou noutra modalidade. E então foi iniciar. Agora, a nível de preparação, não houve grande preparação. Eu acho que o navegador, mais ou menos, depois de fazer algumas corridas e de fazer alguns campeonatos, acho que já está preparado para dar início. Novamente, é sempre aquele período de adaptação em que nós nos vamos adaptando a um piloto novo com que estamos a correr. Neste caso, tentando colmatar ali algumas falta de prática na modalidade, mas acho que correu muito bem, ou seja, acho que o resultado final foi excelente para quem nunca tinha, praticamente nunca tinha conduzido em terra, tinha feito só meia dúzia de voltas quando foi a apresentação da equipa do Francisco. Ou seja, não há, como é que eu te posso responder diretamente à tua questão? Eu acho que não há uma preparação específica para este tipo de provas e para uma estreia de um piloto. Vamos nos adaptando em função das necessidades. Certíssimo. Olha, queres-nos contar como é que foi a experiência de navegar nesta prova? Quais é que foram os maiores desafios que encontraste assim, sendo no terreno ou na navegação? Os maiores, é assim, nós em Portugal, os desafios dos navegadores, eu tenho uma opinião em que nós em Portugal, os navegadores têm muita ajuda. Ou seja, tu hoje navegas não só com roadbooks muito bons, como também tens muita marcação na pista. Basta ver, por exemplo, no caso dos SSVs, há pilotos que nem sequer levam o navegador e fazem as provas individualizadas, de forma individual, porque a marcação é de tal maneira boa na pista, por causa das motas, que a ajuda que o navegador dá cá é sempre mais reduzida em função de, muitas vezes, a necessidade que havia há uns anos atrás. O que é que acontece aqui? As dificuldades na navegação, a Baja de Reguengos é uma Baja extremamente bem organizada e ainda sobretudo este ano, que era uma Baja que contava para a Taça da Europa, estava extremamente bem organizada, o roadbook era muito bom, não houve assim grandes dificuldades de maior. Aqui foi só, a dificuldade é tentar manter um ritmo que seja um ritmo confortável, neste caso para quem vai a pilotar, sem haver demasiado e correr demasiados riscos. Quer dizer, é tentar perceber o roadbook e antecipar, de certa forma, algumas das situações mais críticas que nos vamos passando em prova. Mas tirando isso, penso que foi uma prova bastante tranquila. Ok. Eu ia perguntar se houve algum momento tenso ou assim previsto durante a corrida. Como Durante o a corrida, Francisco. não. Durante a corrida com a Leonor não houve. Foi assim um pequeno problema no shakedown, que acabamos por dar um toque à carrinha. Mas pronto, foi prontamente resolvido pela equipa de assistência e não comprometeu em nada a prova. Boa. Olha, como é que avalias o desempenho assim sendo
da carrinha e da equipa em si nesta prova? Ficaram satisfeitos com o resultado ou esperavam algo diferente? Não, eu fiquei, não só fiquei muito satisfeito, como fiquei muito surpreendido com o resultado. O objetivo principal era rodar só, ou seja, para que a Leonor ganhasse alguma experiência no todo terreno e ritmo de corrida. Ter ficado num terceiro lugar da categoria T9, nós corremos em T9, foi uma agradável surpresa. Acho que é um mérito muito grande da Leonor. A Leonor, tal igual como o Francisco, é uma pessoa extremamente focada, muito atenta a tudo. E como tal, eu acho que foi acima das nossas expectativas. A ideia era corrermos sem preocupação de tempo, de resultado no final, e ter conseguido o terceiro lugar do pódio, acho que foi muito bom. E acho que temos que dar muitos parabéns à Leonor pela sua postura que teve nesta primeira corrida. Ok, certíssimo. Olha, o que é que podemos esperar assim do Sérgio Cerveira, assim dizendo, nos próximos anos? Gostavas de voltar a navegar, ou quem sabe pilotar até? É assim, como todos, eu acho que todos nós que estamos nas provas de automóveis, tivemos sempre aquele sonho de poder algum dia pilotar. Nunca aconteceu. A única coisa que fiz de pilotagem são pequenas corridas de karting e pouco mais do que isso. Cheguei há uns bons anos atrás, isto nos anos 80 do século passado, ainda cheguei a treinar o Rally Sintrense para fazer com um amigo meu o Rally de Iniciados na altura, mas depois não havia verbas e como tal ficou só pelas intenções. Não, mas nunca se proporcionou até hoje fazer nenhuma corrida ao volante. Como navegador, eu faço isto como um hobby, ou seja, tento dentro deste hobby e dentro da minha postura tentar fazer o mais profissional possível, mas não sou um profissional desta atividade. Isto é um complemento da minha atividade diária e como tal, assim, por exemplo, para o próximo ano, não tenho nada em vista neste momento. Uma coisa é certa, vou acompanhar o Campeonato Nacional de Todo Terreno, sem dúvida, e vou acompanhar as provas de todo terreno. De uma forma ou de outra, estarei presente. Se surgir alguma oportunidade para se fazer algumas corridas, é uma questão de ponderar, mas em princípio não haverá problema. Tu estavas há um bocadinho a dizer que eu tinha feito, eu o ano passado não corri só com a Leonor. Eu o ano passado já tinha feito duas corridas em T3 com o Sérgio Vitorino. Tinha feito, fiz, se não me engano, Beja e fiz Beja e a prova extracampeonato que foi o Ferraria. Exatamente, o Raio da Ferraria. Por acaso não nos correu muito bem, que a gente acabou por termos um acidente um bocadinho violento, mas eu fiz essas duas corridas, foi. Okay. Além de acompanhar o Francisco depois nas provas internacionais, mas como parte logística e gestão um bocadinho de corrida. Ok, olha, por acaso a próxima pergunta passava mais ou menos por aí. Tu ainda pertences à equipa da Barata Hotels, portanto, qual é que é a tua função assim sendo na equipa? A minha função é dar um apoio logístico, por isso em tudo o que seja as inscrições, a marcação de alguns pormenores desportivos do Francisco e do Carlos. Depois, nas corridas, é tentar fazer mais ou menos um acompanhamento desportivo, não mais do que isso, e tentar ajudá-los naquilo que é possível, na interpretação do regulamento, na verificação de horários, verificações técnicas, verificações documentais, enfim. Um bocadinho nessa parte mais técnica e regulamentar das corridas é mais ou menos por onde eu ando a dar o apoio ao Francisco. Certíssimo, olha. Falando ainda da equipa Barata Hotels,
queres fazer então, assim, sendo um resumo, ou seja, um resumo crítico, podemos assim dizer, de como é que foi cada prova do Francisco, assim sendo? Do ano passado? Sim, 2024. Do ano passado, eu acho que o Francisco, e mais uma vez, é uma situação em que acho que quase toda a gente pode verificar, houve uma grande evolução do Francisco, ou seja, o Francisco deu um salto qualitativo e para a frente na sua forma de pilotar. Nós começamos as provas com resultados bastante simpáticos e, infelizmente, depois houve ali uns contratempos nas últimas corridas, que acabaram por implicar ali alguns incidentes, e isso acabou também, de certa forma, por condicionar depois o resultado final da participação na Taça Internacional e na Taça da Europa. Mas eu acho que é uma análise bastante positiva. Nós temos, e eu continuo a dizer, a equipa é quase como uma família. A equipa do Barato Hotels nós somos quase como uma família, sem dúvida. Existe um ambiente excepcional, descontraído, de amizade, e eu penso que isso também ajuda bastante depois passarmos isso para dentro do carro e para as provas. Exatamente. Olha, queres explicar assim o significado assim dos troféus que tens aí atrás? Por acaso fica aí curioso aí de um, que é esse troféu que tens aí atrás verde, portanto tem um X assim dizendo. Queres explicar assim o significado? Isto foi da Extremadura, nós vencemos. Isto foi uma corrida que eu fiz com o Fernando Barreiros e nós fomos os vencedores da categoria T2? T2, exatamente. E isto é um dos prémios. Tenho vários prémios aqui. O prémio mais... Um dos prémios que está ali, fui campeão nacional de T8 navegadores, no segundo ano que fiz as corridas com o Francisco. E depois ali tenho ali algumas corridas internacionais, algumas nacionais. Isto é uma parte que ficou aqui dos troféus, são mais ou menos os últimos troféus que eu ganhei. Tens ali o de Charis também, estou ali a ver. Charis, exatamente. Tudo aí consegues ver bem. Sim, consegue ser bem. Olha, Sérgio, muito obrigado por ter aceitado este convite para falarmos aqui um bocadinho como é que foi 2024 e também como é que começaste aqui no Todo o Terreno. Desejo-te um bom ano aqui para 2025 para ti, para toda a equipa da Barato Hotels, que espero que em 2025 consigam grandes vitórias, assim sendo, para o Francisco. E quem sabe também vejamos a Nissan Azul da Barato Hotels novamente em ação em 2025 e termos 2 carros na equipa da Barato Hotels. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio. Tudo a correr bem para 2025. Eu é que agradeço e também desejo um bom ano de 2025, amplo de sucessos. Estar presente já é muito bom. E podermos fazer mais qualquer coisa e lutar por vitórias. É esse sempre o nosso objetivo, temos que ser sempre ambiciosos todos os anos. Isso é verdade. Muito obrigado, Sérgio, mais uma vez e um resto de bom dia para ti. Obrigado, meu. Tá, obrigado.